senhoras e senhores, caros congressistas, vamos dar início à segunda atividade da parte da tarde, agora com a conferência O Brasil da Diversidade, lidando com as diferenças. Para coordenar os trabalhos, é convidado o diretor executivo de Desenvolvimento de Pessoas da EGF, Dr. Paulo de Figueiredo. Dr. Paulo é bacharel em Direito e em Engenharia Civil, especialista em Educação Ambiental, assessor de desembargador no Tribunal de Justiça entre 1999 e 2007 e assessor de ministro no STJ entre 2007 e 2009. Atualmente exerce as funções de diretor executivo de Desenvolvimento de Pessoas da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Convidamos agora os conferencistas, a diretora e pesquisadora do Instituto de Inteligência Estratégica em São Paulo, a fisioterapeuta Vanise Furno de Almeida Imamura. Convidamos agora o especialista em inteligência estratégica chinesa e consultor de empresas, Dr. Léo Imamura. Como no painel anterior, haverá espaço para perguntas que devem ser encaminhadas à mesa por escrito. Com a palavra, o Dr. Paulo de Figueiredo. Boa tarde a todos. Nós, ao iniciarmos os trabalhos essa manhã, fomos convidados a entrar num trenzinho mineiro. Fomos convidados a realizar uma viagem. A primeira viagem que eu realizei foi com o meu saudoso pai, criança ainda, quando saí de Belo Horizonte e fui ao Rio de Janeiro, de trem. Daquelas janelas, eu via passar paisagens diversas, estações, rostos que se sucediam nessas estações. E isso foi me tocando de uma maneira especial. Quando, lá chegando, eu percebi que o Rio era diferente de Belo Horizonte. Percebi que os cariocas eram diferentes daqueles meus vizinhos mineiros. E essa experiência tão significativa, ela foi realmente modificadora na minha vida. Eu pude perceber que não era mais a mesma pessoa. Me tornei uma pessoa diferente. Eu, ali, naquele momento, percebendo as diferenças, senti saudade de Minas, senti saudade da minha terra. Me tornei, desde então, um eterno saudoso de Minas Gerais. Tudo em razão desta viagem. Hoje, aqui, agora, estamos convidando a todos nós que embarcamos nesse trenzinho mineiro, ao som de Vila Lobos, convidamos vocês todos a realizar uma viagem pelas mãos de duas pessoas muito especiais. Doutora Vanise Furno de Almeida Imamura, bacharela em Fisioterapia pela PUC Campinas, mestra em Ciências Sociais Aplicadas à Hospitalidade pela Universidade Anhembi, Morumbi, de São Paulo, pesquisadora sênior da Marshall Intelligence Incorporated, Estados Unidos, professora
do MBA em Gestão de Pessoas, Diversidade Cultural, da Universidade de Sorocaba, em São Paulo. O professor Léo Imamura, bacharel em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santo André, especialista em Inteligência Estratégica Chinesa, consultor principal da Marshall Intelligence Incorporated, Estados Unidos, e orientador estratégico de pessoas em empresas brasileiras e estrangeiras. Então, para dar início a essa viagem que nos levará a terras distantes, e lá, espero, possamos ter uma experiência significativa e realmente modificadora. Professor Léo, por favor. Doutor Paulo, muito obrigado. Boa tarde a todos. Tá. Permita-me levantar, porque como cacoete de professor, a gente não consegue ficar sentado para conversar, né? Inicialmente, quando nós fomos convidados, eu digo nós, eu e a doutora Vanise, para essa palestra, e ocorre que nós somos sócios há 20 anos nessa empreitada que é um Instituto de Inteligência Estratégica, nos vimos na ideia do Brasil da diversidade. E olhei para mim, eu que tenho ascendência, eu tenho descendência japonesa, e sou brasileiro, tive a oportunidade de estudar a China, nos Estados Unidos, em inglês. Então, comecei a perceber esse distanciamento que existe entre as questões que envolvem a diversidade. Olhei para minha esposa, que é descendente de italiano com portugueses e espanhóis, e olhei para os nossos filhos e percebi que em casa nós temos um pequeno Brasil. Um Brasil da diversidade. Porque não há dúvida que o Brasil é diverso. Eu acho que cabe a nós, hoje, discutirmos como lidar com as diferenças neste Brasil diverso. E com isso, nós queremos fazer uma dinâmica que envolva exatamente dois processos antagônicos, ou aparentemente antagônicos, que no fundo remetem a uma complementaridade, que é exatamente a guerra e a paz. Nesse sentido, eu iniciarei falando sobre as artes da guerra, e depois a doutora Vanise irá falar sobre as artes da paz, mesmo porque elas estão intimamente envolvidas e inclusas. Nesse primeiro momento, então, repito a pergunta: como lidar com as diferenças no Brasil da diversidade? Eu acho que esse tem sido e vai ser o nosso desafio nos próximos anos, visto que nós somos ainda um país jovem, mas um país que muitas vezes temos em nós um certo complexo de inferioridade, porque nos consideramos um país mestiço, um país diverso. Agora, será que essa diversidade, ela tem um ponto positivo ou um ponto negativo, ou dependerá de nós, brasileiros, sabermos como tirar proveito dessa situação? Então, dentro disso, eu queria insistir na importância daquilo que os antropólogos chamam de dépaysement. Aliás, é um termo muito utilizado por um professor francês, François Laplantine, que fala da importância do distanciamento da própria cultura para compreender esta própria cultura. Porque quando nós ficamos muito envolvidos ou muito submersos numa única cultura, nós nos tornamos míope e com uma dificuldade incrível de realizar uma crítica a ela mesma. Por isso que eu tive a oportunidade de estudar a China.
A China, não porque considera a cultura chinesa mais sábia, como muitas vezes querem dizer as pessoas aí fora. A cultura brasileira também é sábia. Eu, para falar a verdade, na minha vivência aqui dentro do país, eu, pela minha profissão, tenho oportunidade de viajar em muitos rincões desse país, não conheço nenhum povo onde eu experienciei mais a sabedoria do que aqui no Brasil. Mas, muitas vezes, eu tive que perceber isso, e para perceber isso, eu tive que ir para a China. Por quê? Porque a grande pergunta que eu quero colocar aqui é o seguinte: pode a China explicar o Brasil? Pode uma cultura à distância, lá fora, explicar o que está acontecendo aqui? E aqui entramos, então, sobre o que um tratado de guerra, escrito há 2.500 anos, fala sobre diversidade. Veja que interessante. A diversidade, ela ocorre dentro de uma situação única, onde todos nós temos que observar como explorar o potencial de uma situação. A isso nós chamamos de inteligência estratégica. Mais do que desejar um cenário, é importante identificar como que nós podemos explorar uma dada situação. Para isso, há necessidade da pluralidade, há necessidade da diversidade. E aí que entra essa questão tão importante. Será a inteligência estratégica um ponto fundamental, principalmente dentro de uma questão que seria o nosso país, onde nós temos uma condição de explorarmos aquilo que muitas vezes as pessoas falam da criatividade brasileira, mas será que mais do que criatividade, não existe aí um grau de adaptação, de ajuste, de explorar cada situação que nós vivemos? A isso nós chamamos de inteligência estratégica. Esse termo é um termo que foi cunhado por um sinólogo francês, François Julian, em seu livro Tratado da Eficácia, onde ele coloca e questiona exatamente a questão da eficácia, onde ele posiciona a inteligência estratégica como um elemento comum dentro de um momento histórico vivido na China, o período dos estados combatentes. Lá existia um momento onde cada reino queria dominar o outro. Amizade não existia, apenas alianças passageiras. Um queria tirar vantagem do outro. E nesse mesmo contexto, surge então uma necessidade, que é uma necessidade de perceber aquilo que está além das aparências. Perceber o que está do outro lado, ou aquilo que é adverso. Ou seja, o meu adversário não é meu inimigo. O meu adversário é apenas uma pessoa que está do outro lado e também tem seus interesses. E isso, nós lembramos aquilo que está no tratado. Observe, lembre os nomes de todos os oficiais e subalternos, inscreve-os num catálogo, anotando-lhes o talento e a capacidade individuais, a fim de aproveitar o potencial de cada um. Quando tiveres oportunidade, age de tal forma que todos os que deves comandar compreendam que teu principal cuidado é preservá-los de toda desgraça. Sun Tzu, cerca de 500 a.C. É interessante observar que essa diversidade que hoje nós vivemos aqui no país já existiu muitos séculos atrás. E como que cada um lidou com essa diversidade? A própria Europa, que se parece tão homogênea, não é tão homogênea assim. Então é interessante observar como que nós podemos
explorar a característica de cada um, dentro daquilo que nós chamamos de inteligência estratégica. Para isso, é fundamental algo que faz parte desse contexto, que está escrito aqui. Quando um homem usa a estratégia para favorecer a si próprio, ele é um manipulador. Quando a usa em favor do outro, ele é o estrategista. Quando usa em favor da humanidade, ele é um sábio. Então, é muito importante, dentro dessa visão estratégica, perceber o todo. O que quer dizer com isso? Muitas vezes o individualismo não é eficaz. Por quê? Porque ele carece de sustentabilidade. Então, é por isso que existe uma questão que é fundamental dentro desse pensamento, que é a feminilização da guerra. O que é a feminilização da guerra? A feminilização da guerra é a capacidade que eu tenho, mesmo no calor do conflito, ouvir o que o outro tem para dizer, porque é o outro que vai me conduzir à vitória. Então, a capacidade de eu conseguir escutar a outra parte me traz vantagem estratégica. É o meu adversário que vai construir comigo a minha vitória. Então, existe aí uma visão muito interessante. Esse termo, ele foi cunhado por um pensador basco chamado Albert Galvani, que é também um sinólogo e que estudou a cultura chinesa e levou a uma conclusão muito interessante, que a feminilização da guerra talvez seja a grande contribuição da cultura chinesa para a humanidade. Ou seja, no calor do conflito, vamos ter capacidade de ouvir o outro. Mas como que isso seria possível? Nós falamos muitas vezes, isso é humanamente impossível. E aí que entra um ponto de um senhor que talvez todos os senhores que estão aqui já ouviram o nome, Confúcio. Esse senhor, um sábio chinês, ele defendeu uma ideia de humanidade, ou seja, a capacidade de eu perceber o outro estando onde eu estou. Observe que é um pouco diferente do que nós falamos de empatia. A empatia é eu me colocar no lugar do outro. O que eu estou falando, que Confúcio falava, era de uma ideia onde eu estou, consiga enxergar o lado onde o outro está. Um processo chamado de transindividualidade. Por quê? Porque não é coletivo, tampouco individual. Por quê? Porque não é individualista, mas reconhece o indivíduo na sua existência. Então, essa capacidade de desenvolvimento humano torna-se, então, algo fundamental, não por um aspecto moral meramente. Olha só que interessante, eu não estou falando do desenvolvimento humano dentro de uma questão ética ou uma questão moral. Eu estou falando do desenvolvimento humano enquanto vantagem estratégica para que eu possa conseguir resolver conflitos. O desenvolvimento humano fundamental, ou seja, uma inteligência estratégica fundamentada no desenvolvimento humano. Uma inteligência estratégica que assim foi possível porque eu percebi que escutar o outro é vantajoso para mim, ou seja, a feminilização da guerra. É importante colocar aqui que quando nós falamos da feminilização, não estamos falando do sexo feminino. Acho que todos vocês já ouviram falar de yin e yang, quer dizer, aquela ideia dos opostos que se complementam. Então, o feminino, ele está ligado a uma questão, a uma característica de escutar mais, perceber o outro, que são, coincidentemente, características que muitas vezes nós atribuímos às mulheres. Mas, infelizmente, muitas vezes as próprias mulheres renegam essas características.
né? Nós temos hoje um perfil de liderança muito masculino. Então, muitas vezes, as mulheres, quando elas se tornam líderes, elas acabam acolhendo um modelo masculino. E o que é interessante é perceber que não é um modelo masculino ou feminino que deve vigorar numa determinada situação. Hoje se fala muito em liderança adaptativa ou liderança situacional. Nós temos que ver quando que é hora de ouvir, quando que é hora de falar. E para isso nós precisamos fazer uma análise sempre muito profunda qual que é a situação na qual nós estamos inseridos. Então, dentro desse contexto, nós temos aqui aquilo que nós chamamos da arte da guerra. Uma arte que tem como seu contraponto a arte da paz. E dentro dessa arte da paz, nós percebemos que ambas estão devidamente interligadas. Eu vou pedir agora para que a doutora Vanise coloque um pouco sobre a arte da paz, para depois nós fazermos o contraponto, né, simultaneamente. Por favor. Quando eu comecei a estudar, querer conhecer um pouco mais sobre a paz, falei, bom, por onde se começa, né? A paz, enfim, a gente tem que achar, não fugir um pouco dessa ideia de paz, de, né, paz e amor, de todo mundo bonzinho, de todo mundo... Como é que é essa coisa da paz dentro desse contexto de yin e yang, né, de complementar, tá? E aí o que me surpreendeu, estudando inclusive a guerra, foi perceber que as sementes da paz, elas estão dentro da guerra. É a guerra, é o conflito que mostra para a gente os sinais de como a paz vai acontecer. E a gente, normalmente, quando a gente está numa situação de guerra, de conflito, a gente procura não prestar atenção, a gente quer, não sei, fugir daquela situação. Ou a gente quer partir logo para apaziguar, ou para conciliar, ou para ir em acordo, e acaba não prestando atenção no que a guerra ou no que o conflito está dizendo para a gente. Então, assim, um dos textos assim, que mais me marcaram, que me fez olhar diferente para essa questão da guerra, foi um texto desse Edward Luttwak. Ele é um historiador e um estrategista militar americano. Ele escreveu para Foreign Affairs em 99, e esse era o título: Dê uma chance para a guerra. Dê uma chance para a guerra. Como assim? A ideia principal dele: você tem que deixar a guerra chegar no seu ponto de saturação. Eu acho que não... Deixa eu ver, eu vou usar as palavras dele para explicar melhor. O que é essa questão da saturação da guerra? O que ele fala? O conflito, ele tem que continuar até que a resolução seja realmente alcançada. Então, o conflito, isso aí, assim, sob o ponto de vista de um estrategista militar, a gente está numa dimensão de guerra mesmo. Mas eu acho que a gente pode fazer grandes analogias com a nossa guerra diária, o nosso conflito diário. Inclusive, foi uma das falas aqui muito interessante do Dr. Francisco Maia, que estava falando sobre evitar o litígio, né, e tentar entender, tentar dar chance para o conflito, né? Está muito alto? Está muito baixo? Está bom. Está baixo? Está baixo? Melhorou? Tá bom. Então tá bom. Bom, o que mais que ele fala? Que a guerra leva à paz somente após passar pela fase de culminação da violência. Olha que impressionante isso. E ele faz uma crítica muito forte nesse texto com a intervenção com as forças de paz. E uma crítica forte mesmo. Que ele fala o seguinte, que muitas vezes o cessar-fogo, aquele cessar-fogo, aquela trégua de você obrigar, você vai para lá e você vai para cá, impede que a guerra chegue a esse ponto de saturação, a essa exaustão. E aí permite o quê? Quando você afasta, no momento em que eles estão mais, ainda estão em pleno conflito, você faz com que eles recuperem as forças, com que eles alimentem mais o ódio, com que eles se rearmem
E quando esse cessar-fogo acabar, eles vão vir com tudo, um para cima do outro. Quer dizer, o que a gente fez? Né? O que essa intervenção fez? Só adiou o problema e fortaleceu o conflito. Vani, seria talvez interessante colocar também sobre essa questão do que é a força de paz, né? Esse é um trabalho que nós desenvolvemos junto ao Exército Brasileiro com relação às operações de paz, no preparo dos pacificadores nas missões da ONU. E o que acontece muitas vezes é que hoje essas operações de paz, elas estão sendo criticadas por uma intervenção imprudente. Né? Eu acho que aí o que seria interessante, só para situá-los, né? Exato, o que está acontecendo. Isso. E é exatamente isso que mais me chamou a atenção nesse texto. A paz, ela se mantém somente quando a guerra termina de verdade, quando o conflito termina de verdade. Aí a gente pode começar a falar em paz. E mais ainda, começar a falar em sustentabilidade desse acordo. Porque senão a gente acaba, como aconteceu, a gente vê na história, aqueles tratados iníquos, né? O Tratado de Nanquim, que faz aquilo virar uma guerra e ódios, e, enfim. Ele continua. Muitas guerras atuais, e a gente vê isso no Oriente Médio, a gente vê isso muito forte, muitas guerras atualmente tornaram-se conflitos endêmicos que nunca vão terminar, as palavras dele, mas eu também tenho essa impressão, porque os efeitos que viriam de uma vitória decisiva, aquela hora, tá bom, vai, você venceu, ou então, tá bom, eu abro mão disso, e chega, não quero mais brigar. Os efeitos quando você chega nisso, foi bloqueado. Você não espera a saturação, você não espera que resolva, que venha à tona a questão o que é bom para a paz, como que a gente vai chegar no acordo, porque você intervém. E justamente por uma intervenção externa, que é o que a gente vê muitas vezes na ONU, que normalmente são outros países que vêm intervir, né? Enfim. Então, uma crítica dele, que ele coloca, é assim, a política internacional deveria resistir ativamente ao impulso emocional de intervir na guerra de outros povos. Interessante, não é só na política internacional, né? Eu acho que esse impulso emocional todos nós temos, a gente não aguenta ver as pessoas brigando, a gente precisa pôr fim nisso. E o problema é, será que a gente está atento para saber qual que é o momento de pôr fim? Será que a gente não vai estar adiando o processo, bloqueando, intervindo imprudentemente? Então, eu achei interessante isso, queria compartilhar isso com vocês. Não porque se é indiferente à dor do outro, ao sofrimento do outro, é ruim para todo mundo ver o outro brigar ou sofrer, mas é justamente porque se importa com isso e quer facilitar a conquista da paz. E aí, é isso que eu queria, essa mensagem que eu queria trazer para cá, é a gente tentar pensar, sair um pouquinho da caixa, pensar fora da caixa, né? E refletir com carinho sobre isso. Será que toda guerra é ruim mesmo? Todo conflito é ruim? Ele tem que ser abafado, ele tem que ser reprimido? Será que toda a paz ela é boa? Toda a paz ela tem que ser imposta? A gente tem que pensar nessa questão. Às vezes é uma paz que está camuflando os conflitos ou está apenas fazendo com que todo mundo pareça ser feliz, mas vai chegar uma hora que aquilo vai explodir tudo de novo. Fica pertinho. E aí, a partir desse sair da caixa, que eu queria colocar alguns valores, algumas virtudes, alguns instrumentos que eu considero que são importantes para a gente falar de paz, né? Que eu considero como uma arte, né? Tentar trabalhar com a paz, mobilizar a paz é uma arte. Então, assim, qual seria a primeira virtude que eu vejo? É a hospitalidade, né? Eu achei essa foto sensacional, porque o que é hospitalidade, se não acolher o estranho, acolher aquele que não é da sua família, né? Acolher uma cultura diferente, acolher um pensamento diferente.
Eu acho que hospitalidade, a gente já tem isso no nosso DNA, da questão da hospitalidade, mas a gente precisa ir mais a fundo. É fácil a gente acolher o que é parecido com a gente. Difícil é acolher aquele que é totalmente diferente, às vezes diverso, e adverso muitas vezes. Então, assim, eu tenho estudado a hospitalidade, assim, só para trazer alguns conceitos para vocês. A hospitalidade é a base de toda organização social. A gente, às vezes, não percebe, porque ela é uma coisa tão espontânea, né? Aquela coisa que vem de casa, de berço mesmo, né? A nossa mãe explicando como é que a gente recebe alguém na nossa casa, enfim. A gente nem percebe o que é a hospitalidade. Ela é a base de toda organização social. E ela se trata do encontro entre estranhos. A hospitalidade é você receber o forasteiro, o estrangeiro, aquele que está fora da sua casa, do seu lar. E é um momento muito delicado, porque é a hora que você tem que abrir o seu espaço para esse forasteiro. E esse estranho, muitas vezes, né, ele pode ser alguém que venha realmente te agredir, ou ele pode ser alguém que venha invadir. Por isso que a gente... essa questão do estranho sempre nos assusta. Quem é esse estranho? Daí que vem a questão da hospitalidade como modo privilegiado de encontro. É aquele momento marcado pelo acolher o estranho. E, para tanto, ele é regido por uma série de rituais, né, que vão desde a etiqueta, da cortesia, da questão da dádiva, que a gente vai falar aqui. E a hospitalidade, uma das essências da hospitalidade é a dádiva, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E a gente pode se utilizar da hospitalidade estrategicamente, usar isso no nosso dia a dia, não só numa questão turística ou de receber amigos, não. A gente pode se utilizar, esse inclusive foi o tema da minha dissertação, como é que a gente se utiliza da hospitalidade para gerar uma ambiência de acolhimento. Né? Então, o que eu descobri, o que eu estudei, que com essa hospitalidade, você usando ela estrategicamente, você consegue gerar uma ambiência favorável justamente para as relações e para a comunicação. Assim, quando eu falo em ambiência, a gente está mais acostumado a associar o local. Né? Aqui foi um ambiente muito hospitaleiro, estou me sentindo super à vontade aqui. Né? A questão de ter o sofá, as flores, isso criou uma ambiência para eu não estar assim, tendo um ataque cardíaco aqui na frente, agora na frente de vocês. Só de ver essas cadeirinhas, esses sofás, eu falei, nossa, tudo de bom. Né? Isso aqui é uma ambiência objetiva. A ambiência subjetiva é aquele clima, aquela atmosfera que a gente cria dentro da nossa empresa, dentro de qualquer situação, um local onde você consegue quebrar aquele clima pesado, com olhar, com sorriso, com gentileza, com uma atenção, enfim. E o que eu percebo, que a hospitalidade estratégica, ela realmente favorece a abertura do diálogo, por acolher, e ela facilita esse reconhecimento mútuo, porque há uma você baixa as suas guardas, né? Na hora em que você está acolhendo o outro, recebendo o outro. E aqui, mais uma vez, a questão não é só receber a pessoa, é receber o pensamento, receber um pensamento diferente, uma proposta, uma ideia, uma cultura, né? Muito além do que uma pessoa que realmente venha de outro país, né? ou de outro lugar, ela vai além disso. E dentro da dádiva, tem uma questão, dentro da hospitalidade, tem a questão da dádiva. Quer dizer, para você ser hospitaleiro, para você ter hospitalidade, a princípio, você tem que oferecer, você dá o primeiro passo, você abre o seu espaço, até sem saber qual que vai ser a reação do outro. Você arrisca. Tá bom, pode entrar. Né? Eu estou aqui te ouvindo. Isso é uma das dádivas. Então, para a hospitalidade, normalmente,
você começa com uma dádiva. Você não sabe se a pessoa vai retribuir, se ela vai pagar, ou se ela... Você não sabe, mas a princípio você oferece. Então, a questão da dádiva, ela foi estudada aqui, a dádiva como conceito mossiano, de Marcel Mauss, um antropólogo que escreveu sobre isso em 23, e ele estudou sobre o dom nas sociedades arcaicas, onde se circulavam esses dons, né? Essas dádivas. E hoje ainda, vários autores estudam isso na sociedade moderna. Tem a dádiva, o espírito da dádiva, de Godbout, que estudou em 99, tem Martins, a dádiva entre os modernos. A gente pode estudar isso atualmente, não foi só Mauss que falou sobre isso. E o que caracteriza a dádiva? Eu acho isso super interessante, porque nos permite fazer um raio-x nas relações. A dádiva, ela tem a ver com uma obrigação, uma tríplice obrigação de dar. Alguém dá, espontaneamente. Alguém dá o primeiro passo. Alguém oferece alguma coisa. A pessoa do outro lado, ela pode ou não receber. Se ela não receber, provavelmente interrompe lá ou vira-se uma guerra, né? Aliás, houve até na mesa redonda, agora foi um dos litígios, a causa foi que alguém recusou, não foi convidado para uma festa, né? Para o casamento do aniversário. Olha, o casamento da filha, né? Olha como é complicado essa história. A dádiva é um convite. Quando você... O dar, o convidar é um convite. E o receber, ele muitas vezes, ele pode ser, ser rejeitado, e aí você deflagra uma guerra. Mas para que a dádiva circule, tem que existir. Eu dou, você recebe, e no momento em que você recebe, aquilo foi tão significativo para você, você aceitou aquela proposta de vínculo, que você tem vontade de retribuir. A hora que você retribui, você recomeça o ciclo. E a pessoa que deu o primeiro, ela está passando pela situação de retribuir, e assim vai. Então, tem um filme, eu não sei se vocês já assistiram a Corrente do Bem. Ele fala bem dessa questão, inclusive da circulação da dádiva, que ela não fecha o círculo. É uma dádiva que eu passo para um, ele sente a necessidade de retribuir, não necessariamente ele retribui para mim, ele vai retribuir para outra pessoa, a pessoa recebeu, sente a necessidade de retribuir e vai dando. E assim, você gera essa questão do dar, receber e retribuir, da circulação da dádiva. E isso não é uma simples troca, não é uma troca mercantil, porque ela gera uma assimetria. Quando eu recebo, eu fico em dívida. Por isso até que eu tenho um pouco eu tenho essa necessidade de retribuir, para não ficar em dívida. É um certo desconforto. Mas, enfim, vamos adiante, porque senão eu vou ficar o dia inteiro falando de dádiva aqui. Para que ela serve? Para estabelecer relações, para criar vínculos, para gerar alianças, pactos de apaziguamento. Tem até um caso interessante, aí, uma lenda do fim da Guerra Fria, como é que é? Exato. Essa foi uma história que eu vi de uma pessoa envolvida nas negociações da Guerra Fria, e ele estava falando o seguinte, que a Guerra Fria acabou por causa de um cachorro, né? Porque estavam sentados Gorbachev e Reagan numa mesa, um em cada ponta, e eles simplesmente não se falavam durante o jantar, até o momento que o Reagan se encheu, tirou a carteira, uma foto do cachorro dele, foi até o outro lado da mesa e falou, olha, esse aqui é meu cachorro. E o Gorbachev, admirado, falou, nossa, é a mesma raça que eu tenho. Né? Então, esse cara não pode ser tão mau assim. Né? Então, observe quantas coisas, muitas vezes, nós temos em comum que nós não percebemos. E a gente esquece desse lado humano, né? Quer dizer, como que seria curioso, vamos supor que essa história fosse realmente verdadeira, quer dizer, é a identificação que eu tive com relação ao outro, através de um cachorro, que terminou com um dos maiores, né, conflitos da humanidade, que foi a Guerra Fria. E eu acho genial esse exemplo, porque a gente vê nitidamente a dádiva, o primeiro passo, né?
Ele tinha que encontrar, eu não sei o que dá para esse homem, vamos lá, vamos tentar. Mas foi dado o primeiro passo. Eu acho que isso que é genial, a gente ficar atento, para a gente perceber muitas vezes, nessas tentativas de acordo, né, existe aí uma dádiva que está prontinha para ser dado, para alguém que está pronto para ser dado, porque ele, no fundo, a gente quer restabelecer. E às vezes são pequenas coisas mesmo que ativam essa circulação. E acho que aqui, né, o que mais cabe é a questão da dádiva da palavra, a circulação da palavra. Né? Muitas vezes, não só daquela palavra, às vezes aquela palavra que está lá quieta, né, que a gente não consegue falar, não tem coragem de falar, está bloqueada. Às vezes uma palavra de carinho, uma palavra de reconhecimento, às vezes trazer uma informação importante, ou trazer, enfim. Mas fazer essa palavra sair, muitas vezes, ela nem precisa sair a partir do verbal. Né? Amanhã vai ter uma conferência interessante sobre a comunicação não verbal. Né? São formas de dizer as coisas, são dádivas. Né? O quanto, às vezes, a gente deixa a coisa crescer porque a gente se recusa a dar a nossa dádiva, que seria uma palavra, muitas vezes. E, por conta dos conciliadores, a dádiva da atenção e da escuta. A atenção, hoje, nesse mundo a 1000 por hora, você parar, tirar o olho do seu computador, do seu BlackBerry, e olhar nos olhos das pessoas e ouvir, escutar o que ela está dizendo, isso é uma dádiva e tanto. Né? E muitas vezes as pessoas só precisam disso, que você pare e escute de verdade, e não fica prestando atenção no que você tem para fazer, ou o que você vai falar agora, e só espera a pessoa terminar de falar para dizer o seu discurso, você não ouviu nada. Outra grande virtude que eu acho, que faz parte das artes da paz, é a questão da gentileza. Eu acho que também aqui a gente ficaria o dia inteiro falando do poder dessa coisa da gentileza, né? Que muitas vezes está esquecida, não dá tempo, a gente não sabe. Nossos filhos talvez nem tenham chance de aprender, porque a coisa está indo numa velocidade que está sendo esquecido. Né? A cortesia, a gentileza, são grandes dádivas que muitas vezes interrompem esse ciclo contrário, né? Esse ciclo que leva para baixo, que leva para a discussão, para o conflito. Às vezes, pequenas coisas trazem grandes transformações. A gentileza eu considero uma delas, né? Uma das grandes dádivas. Agora, o que vai mediar tudo isso, o que vai fazer isso dar certo, isso funcionar, é a atenção cuidadosa. A atenção cuidadosa é uma atenção diferente do que simplesmente você cuidar, de você zelar. Ela vai além, ela presta atenção no outro e respeita o fluxo natural das coisas. Então, prestar atenção requer o quê? A empatia, né? Ou prestar atenção, aquela coisa básica de vestir a pele do outro para entender o que o outro está sentindo. A gente chama de empatia, perceber, escutar, mas a gente precisa de mais. A gente precisa fazer a relação do outro com as suas expectativas e com a sua... porque precisa haver a relação, senão fica só uma questão, ou um altruísmo, ou um individualismo. Ou eu só penso em mim, ou eu só penso nele, esqueço de mim, e aí eu me dou mal. Quando você parte para uma perspectiva transindividual, onde se privilegia a relação, as coisas começam a funcionar melhor. Mas para isso você precisa da tal da atenção cuidadosa, prestar atenção no outro. E o mais importante, ao prestar atenção com muito cuidado, a gente vai perceber que muitas vezes as coisas estão caminhando. Que às vezes eu tenho que lidar com a minha ansiedade. Às vezes eu tenho que lidar com as minhas projeções, de não intervir prudentemente. O tal deu uma chance para a guerra, muitas vezes. Às vezes as coisas estão caminhando. Ou às vezes parece que não. Mas enfim, quando for intervir, toma muito cuidado nessa intervenção. Você está intervindo por você, porque você não está aguentando, ou você está intervindo porque você localizou a paz querendo brotar lá no meio. Isso é a atenção cuidadosa.
Principalmente, eu acho que essa seria a principal mensagem que eu deixaria aqui. O prestar atenção, cuidando para que a gente não interfira nesse fluxo natural dos acontecimentos. Então, se eu tivesse que falar uma ação, né, relacionada à atenção cuidadosa, seria mais acompanhar, estar lá, por perto, dar suporte. Eu acho que isso se aplica, inclusive, à educação com filhos, a relação professor e aluno, conciliador e as partes, enfim. Acompanhar antes do que induzir ou conduzir, né? E por quê? Porque se você está prestando atenção, se você está usando tudo isso com atenção cuidadosa, vai ser mais sustentável essa relação. Porque senão a gente cai na questão do Edward, lá da guerra. Você só afastou, separou, a partir do momento que você parou o cessar-fogo, eles voltam a brigar. Então, a questão da sustentabilidade das relações está em prestar atenção em quando o conflito saturou, né, ou quando foi o timing certinho de você resgatar e puxar e trazer para a ação a paz, né, aquela paz que está querendo brotar, que às vezes vão vir através de uma dádiva pequenininha, através de um primeiro passo de um dos dois, e você pode fazer essa dádiva circular e esse pacto de apaziguamento, essa aliança ressurgir, né, esse acordo. Eu tô clicando em vocês. Deixa eu colocar aqui, essa foto é fantástica, né? É do macaquinho querendo entender o que está acontecendo do outro lado. E essa foto representa bem o que o diverso ele precisa trabalhar, né? O que o diverso proporciona. Para nós convivermos no diverso, há uma importância de querer entender o outro. E aí que entra essa questão que hoje permeia muito o nosso jeito de ser, né? Que é chamado jeitinho brasileiro. Isso já foi estudado por vários antropólogos, sociólogos, né? Não quero nem entrar aqui muito em questão, mas, né, como nós estamos vendo aqui, existem várias formas de entendermos o jeitinho brasileiro. Desde a arte de ser mais igual do que os outros, mecanismos de navegação social, que mascara as desigualdades e diferenças. A história da formação social brasileira justifica talvez isso, mas, acima de tudo, relações paternalistas, envolvimentos cordiais afetivos e autoritários violentos. Índole de fundo emotivo, teme-se ofender os outros, tratar mal, evitar brigas. Mas isso tudo é apenas o início de um processo onde nós temos uma sociedade plural, né? Porque, inclusive, quando você vê isso, né? Aquela questão do desejo de estabelecer intimidade, nós temos uma dificuldade, muitas vezes, de gerar condições de formalidade, né? Que vai em contraponto com outro extremo, que é aquele velho, né? Aquele velho falar, né? Você sabe com o que você está falando? Né, que é, inclusive, o nome de um livro de um sociólogo famoso, né, o Roberto da Mata. Por quê? Mas isso tudo, entre o jeitinho brasileiro e o você sabe com quem você está falando, existe uma questão que eu acho que é fundamental. A capacidade de nós, por sermos diversos, termos uma vocação para prestar atenção no outro. Né, você observa isso. Todo mundo sabe que o Brasil, ele tem a simpatia do mundo. Todo mundo gosta do Brasil. E por que será que eles gostam do Brasil? Aliás, isso tudo foi muito reafirmado nessas questões desse trabalho que nós estamos envolvidos com relação às operações de paz. O trabalho do Haiti tem sido uma referência para a ONU, porque pela primeira vez o povo que está recebendo a ajuda, ele tem simpatia pelos pacificadores, que são brasileiros. Por quê? Porque nós tivemos uma preocupação de entender qual é a necessidade de lá. Aliás, nós temos até uma identificação, porque muitos dos pacificadores vivem em favelas e sabem como que é o desafio
de viver numa situação como que o Haiti está vivendo, né, nos dias de hoje. Então, é muito interessante observar essa grande questão. Brasil é um país com vocação conciliatória? Porque todas as condições iniciais nós temos aqui. Ou seja, uma condição de nós, todos nós, eu estou vendo aqui vários brasileiros, e cada um com uma cor de cabelo diferente, tamanhos diferentes, alguns sem cabelo, outros com cabelo, outros com muito cabelo, amarelos, pretos, né, vermelhos. Isso é diversidade. Mais do que isso, a forma de nós sermos, o respeito que nós temos, nós não enxergamos, aí nós temos sim ainda muito que caminhar, mas eu acho que a partir das condições que nós temos, nós podemos saber, entendendo o outro, sabendo como avaliar melhor as condições, como nós estamos vivendo e não querendo gerar condições ideais, tirarmos essa interrogação que está aí e afirmar com certeza, o Brasil é um país com vocação conciliatória. Então, queria agora passar a palavra para o Dr. Paulo, para que nós possamos entrar, né, nas perguntas e respostas. Muito obrigado, professor Lai Mamura, professora Vanise Mamura. Chegou-nos agora uma pergunta, eu gostaria de passar logo as perguntas, né, o auditório poderá, como anteriormente, proceder da mesma maneira. Chegou-nos uma pergunta aqui de natureza prática, da Glauce Cabral, psicóloga, supervisora da Central de Conciliação de Governador Valadares, para a doutora Vanise. Professora, como deixar acontecer a guerra até a solução final na Central de Conciliação, já que as audiências duram cerca de 40 minutos e, na maioria das vezes, acabamos optando pelo cessar-fogo, quando pode não aplacar o conflito? Boa pergunta. Boa pergunta. Mas eu acho que só o fato de você ter feito essa pergunta, eu já acho que você também já está buscando uma solução, né? Claro, eu gostei dessa pergunta porque, pelo menos, considera a possibilidade de deixar a coisa aí, fluir, de acompanhar, quer dizer, essa questão da conciliação, ela ser mais um acompanhamento do que uma intervenção. Então, eu acho que aqui essa pergunta já fica até, serve como um alerta ou uma reivindicação, né, talvez por mais tempo, ou justamente para poder ter essa outra saída, são outras maneiras de tentar solucionar, sair da caixa, né? Sim. Eu tenho uma pergunta que não está direcionada, eu gostaria que um dos dois pudesse responder, de Carmelita Chaves, de Belo Horizonte. Ela pergunta: nossa tendência é se afastar daquele que nos irrita, que nos magoa. É mais fácil eliminar a sua existência. Vocês acham que devemos encarar, brigar, esgotar a discussão até chegar no entendimento e, com isso, resgatar o outro para o seu convívio? Isso nos esgota e toma muito tempo. Vale a pena tanto esforço no mundo onde tudo é substituível, até as relações? Posso só rapidinho? Carmelita, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar é se o outro irrita, né, muitas vezes é porque o outro, às vezes, é importante para a gente, né? Então, muitas vezes, a gente não está conseguindo lidar com essa irritação ou esse querer afastar, é porque aquilo está sendo importante para a gente, porque senão, eu acredito que a indiferença é muito mais fácil ser indiferente, é mais fácil de lidar com a indiferença, deixa ele falando sozinho, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção, né? Eu acho que talvez vale a pena, mais uma vez, tentar sair fora da caixa e falar o que é que está acontecendo. Essa pessoa talvez seja importante, mas tem alguma coisa que não está resolvendo, a gente está se desgastando, então vamos tentar olhar, perceber, né? Eu acho que usar a questão da atenção cuidadosa, nem que a gente tenha que sair mesmo, se afastar mesmo, falar o que está acontecendo
né? Porque o outro importa, né? Pelo jeito o outro importa. Então, vai ter que resolver. A questão não é excluir, não vai resolver excluir ou afastar, né? O grande desafio hoje é que nós estamos hoje vivendo um momento na sociedade que tudo está muito estruturado, né? Então, por exemplo, principalmente aquela pergunta inicial com relação ao período limitado que nós temos para a conciliação, para mim parece 40 minutos, muitas vezes vale a pena lembrar que nós podemos começar esse processo muito antes desses 40 minutos, através de visitas, através de integração com a comunidade, porque o que acontece é que muitas vezes nós somos estranhos no entendimento do que realmente está acontecendo, a exemplo da segunda pergunta também, onde nós não entendemos exatamente aquilo que nos irrita. O que será que efetivamente está nos irritando? É a característica do outro ou a nossa incapacidade de lidar com essa característica propriamente dita? Então, realmente nós vamos precisar de mais tempo e de mais dedicação a nós mesmos. E eu acho que essa questão do desenvolvimento humano é um ponto, né, que vai vir mais cedo ou mais tarde ser uma demanda necessária. Por isso que, né, muitas vezes é importante que haja essa velocidade toda, essa superficialidade toda que se fala, que está existindo hoje na sociedade pós-moderna, mas que muitas vezes ela vai despertar uma necessidade, que é uma necessidade de nós dedicarmos mais tempo a nós mesmos. Não um tempo de quantidade, mas um tempo de qualidade. É aquele momento que, se nós temos 2 minutos, mas nós 2 minutos que nós vamos ter a oportunidade de estar conosco mesmo. E esse eu acho que é um ponto que as pessoas cada vez mais estão buscando esse processo, né? Então, por isso que é interessante ver o tempo que existe para cada um dos processos, né? Porque esse processo existe e realmente esse vai ser o desafio, ajustar as instituições ou estabelecido ao caso concreto, à necessidade. Muito obrigado, professor. Nós estamos nos aproximando já no final dessa palestra e eu gostaria de pedir que a senhora e o senhor fizessem as considerações finais para o nosso público. Professor? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite, foi realmente foi uma honra estar aqui, podendo compartilhar isso. É minha paixão falar sobre paz, sobre guerra e poder pensar junto e trazer novas ideias. Eu queria realmente agradecer a oportunidade, a atenção, a dádiva, né, da atenção e da escuta de vocês. E eu espero que a gente possa ter contribuído com algum... Eu imagino o quanto é difícil, né, isso, e não é só na questão do judicial, mas nas relações, na educação, toda essa questão conciliatória, isso faz parte da nossa vida e eu espero realmente poder ter contribuído com alguma coisa, pelo menos para ajudar essa tarefa de vocês nobre, né, que é fazer essa conciliação e ajudar as pessoas a restabelecerem seus vínculos, a entrarem em acordos. Agradecer mesmo a oportunidade. Obrigada. Muito obrigado, professora. Professor Laí Mamura, por gentileza. Bom, doutor Paulo, antes de tudo, agradecer a organização do evento, a terceira vice-presidência, a terceira presidência, né, na pessoa da desembargadora Márcia Milanês, que é eu acho que uma iniciativa sem igual, porque permite que nós, que estamos atuando dentro, né, de um segmento muito específico, que é da inteligência estratégica, possamos estar falando com o público em geral, nesse caso aqui, com o público de Minas Gerais, mas eu vi gente também de outros estados e tudo mais. Enfim, é uma questão que né, muitas vezes as pessoas perguntam assim para mim, olha, eu acho que uma boa palestra é uma palestra que você pode resumir numa conversa de elevador. E o que você teria para falar num elevador para uma pessoa? Né? E o que eu diria é o seguinte, primeira situação,
vamos avaliar o cenário que nós nos encontramos. Antes de fazer qualquer tipo de intervenção, é muito importante saber quem são as duas pessoas e qual é o motivo daquela situação, daquele conflito, para que nós possamos avaliar se nós devemos ou não, qual é o grau de intervenção que temos que fazer. A atenção cuidadosa não é não intervir, é deixar não intervir imprudentemente no fluxo natural das coisas. Então, o que é fundamental é nós sabemos que grau de intervenção nós temos que fazer, mas que atenda a ambas as partes. Porque nós temos que ver exatamente, primeiro, identificar o que realmente é importante para cada um de nós, e muitas vezes aquilo que é importante para nós não é tão importante para o outro, ou é mais importante para o outro do que para nós. Esse reconhecimento, que é que nós estamos chamando de desenvolvimento humano, ele é fundamental para que nós possamos explorar a situação da melhor maneira possível e chegar a um termo que é justamente a questão da conciliação sustentável. Eu acho que esse é o ponto fundamental para que nós possamos fazer isso, e gostaria de insistir numa crença pessoal. O Brasil é um país com vocação conciliatória. E a gente vê isso todos os dias na nossa experiência, e espero que nós possamos evoluir cada vez mais para chegar nesse padrão, nesse patamar. Obrigado pela presença e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela presença, professora Vanise Imamura, professor Léo Imamura. Eu tenho certeza que essa viagem foi muito rica, muito instrutiva e trouxe muitas experiências para todos nós. Bom, o trem para um pouco agora, nessa estação, e logo em seguida nós poderemos ter continuidade, como será anunciado. Muito obrigado e uma boa noite.